A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 30. Vamos ler com a ajuda de Deus aqui do seu bom Espírito. O altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, ou farás. E o seu comprimento será um côvado. A sua largura de um côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Então o altar do incenso ele era feito de madeira, revestido de ouro. O formato dele era quadrado e a função dele era para acender incenso. O sacerdote tinha que acender incenso diante do altar do incenso. E o altar do incenso ficava de frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? E o véu, nós vimos em vídeos passados que o véu é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao Santíssimo. Então, toda vez que nós oramos, representado pelo altar do incenso, nós passamos o véu, né? Então, a gente tem que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o véu. Se a gente não passar pelo véu, a gente não chega no Santíssimo. Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que eu sou a verdade, a minha vida. E só se chega ao Pai através do Filho. Só através dele, só através do véu, para a gente chegar no Santíssimo, tá bom? Para chegar no nosso Pai que está no céu, nós temos que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é representado pelo véu. Ele é o véu que se rasgou na crucificação, o véu do templo se rasgou. E é o véu que separa o lugar santo do Santíssimo. Então nós devemos acender incenso, devemos orar diante do altar do incenso, em nome do Senhor Jesus Cristo, para atravessarmos o véu e podemos chegar até o Altíssimo. Esse altar do incenso ele era quadrado. A cidade santa, a Nova Jerusalém, também é quadrada. Então, se você orar constantemente, que aqui vai falar que é todo dia que você tem que colocar o incenso diante do altar, ore todo dia, agradeça ao seu Pai todo dia, peça perdão pelos seus pecados todo dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça o véu, chega ao Altíssimo, as suas orações vão chegar até o céu, tá bom? Tenha essa fé, ore com confiança em nome do Senhor Jesus Cristo, e as suas orações vão passar o véu e vai chegar no Santíssimo. Santo é Deus, Santo é o Rei da Glória. Então sirvam a Deus e façam orações todos os dias, tá bom? É muito importante. A oração do crente pode muito seus efeitos, tá bom? Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com o que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e os porás diante do véu, que está adiante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testamento, onde me ajuntarei contigo. Então, se a gente apresentar as nossas orações no altar do Senhor, né, a gente passar o véu, nosso Senhor vai estar conosco, lá no Santíssimo. Então, Deus responde a tua oração quando você passa o véu. Então, para passar o véu, você tem que orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão, sua oração não vai passar o véu. Não, você não vai conseguir chegar no Pai, porque só se chega ao Pai através do Filho, tá certo? Então toda a sua oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão a sua oração não chega diante do Altíssimo, não vai passar, não vai chegar no Santíssimo. Mas se você orar em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito aqui que o nosso Deus vai responder, ele vai se encontrar conosco no Santíssimo. Toda vez que você está em comunhão com Deus, orando, você alcançou o Santíssimo, você está em lugar santo. E Deus está ouvindo a tua oração e ele vai te responder no momento certo, tá bom? E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, a queimará. Então ele está orando para colocar em ordem as lâmpadas. As lâmpadas ficava, o candelabro ficava do lado esquerdo. O altar de incenso ficava no meio, o candelabro do lado esquerdo e a mesa da proposição do lado direito. Então, enquanto o sacerdote estava fazendo a manutenção do candelabro, enchendo de azeite o candelabro, ele também acendia o incenso. Então, toda vez que você está orando, você está enchendo o azeite do candelabro do seu coração. Você está se enchendo do Espírito Santo. Então, é importante a oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ora. Aqui está a receita. Aqui Deus está ensinando a Arão como orar. Aqui é uma sombra, né, do que agora nós temos que fazer como igreja. O sacerdote, na época de Arão, tinha que fazer a manutenção do candelabro, enchendo de azeite, e acender o incenso diante da presença do Santíssimo.
Nós, para nos enchermos do Espírito Santo, temos que fazer a manutenção do candelabro, nos enchermos do azeite e orar. Tá bom? É importante a oração para você ser cheio do Espírito Santo. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Então esse verso 9 aqui, mais para frente a gente vai falar sobre fogo estranho. Então eu vou deixar para a gente falar mais para frente. Só que, para você ter noção, tudo que era feito dentro do tabernáculo tinha que ser consagrado ao Senhor. Então se você levasse um incenso ou levasse um sacrifício que não fosse consagrado ao Senhor, que não fosse santo, Deus o reprovaria. É isso que simboliza aqui fogo estranho, incenso estranho. Não era para levar nada estranho. Se você faz uma oração para nosso Deus, mas você não ora por Jesus Cristo, você ora por outra pessoa, por uma pessoa que já morreu ou por algum santo, toma cuidado. Isso aí é estranho diante de Deus. Porque Deus falou para consagrar tudo. E tem que ser feito tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos tomar cuidado para não oferecer louvores, orações ao nosso Senhor indevidamente. Tá bom? Você tem que estar consagrado. Você tem que falar no nome daquele que é santo. Então faça suas orações em nome do Senhor Jesus. Toma cuidado com isso, tá bom? Eu vou ler aqui de novo o verso 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Então a sua oração, ela não pode ser estranha. Ela não pode ser algo que desagrada a Deus. Lembra do sacrifício de Caim, que Deus reprovou? O sacrifício dele era do melhor que ele tinha também. Ele pegou do melhor, ele era lavrador, ele pegou do melhor da terra dele e ofereceu ao Senhor. Mas o problema não estava na oferta dele, no louvor dele. O problema estava no coração dele. Então se você orar, mas se você está com raiva de uma pessoa, você está orando para Deus e você não liberou perdão para alguém, você está orando a Deus, mas você está planejando fazer o mal para outra pessoa, isso é incenso estranho que está subindo diante de Deus. E isso não vai subir como aroma suave, pelo contrário. Isso vai provocar a ira de Deus contra você. Vamos tomar cuidado para não provocar a ira do nosso Deus. Não leve incenso estranho diante do Senhor. Faça uma oração com o coração puro e sincero. Esteja bem com todo mundo. Esteja bem diante do seu Deus. Se você está no pecado, peça perdão pelos seus pecados. A sua oração vai subir com uma aroma suave. Porque é para a gente fazer isso. Está escrito. A gente só consegue a salvação se a gente se sacrificar todo dia. Todo dia tem que pedir perdão pelos pecados. E a nossa oração ela tem que subir com uma aroma suave. Então não adianta você orar para Deus planejando fazer mal para ninguém. Aí não vai subir como um incenso consagrado, vai subir como um incenso estranho. E Deus vai reprovar isso. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício, das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então tudo que é consagrado ao Senhor é santíssimo para ele. E Deus cuida daquele que é seu. Então se santifique, que Deus vai te proteger. Se você está consagrado ao Senhor, se você ora para Deus, fala, meus filhos são seus, Pai Santo. Eu consagro eles a Ti, você leva eles para a igreja. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, irmã, que Deus vai cuidar dos seus filhos, tá bom? Mesmo que eles estejam desviados, Deus vai trazer de volta, porque a tua oração subiu como aroma suave para eles. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Rei da glória, mãe que está assistindo esse vídeo, santo é Deus vivo, aleluia, santo é Jesus Cristo. Que o seu filho não está indo na igreja, santo é Deus, está se envolvendo com droga, Rei da glória, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, está andando com pessoas más, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que ele esteja no pecado, santo é Deus, aleluia, seu filho é consagrado a Deus, porque você é uma filha firme e fiel ao nome do Santo Deus, Rei da glória, santo Deus. Você consagrou seu filho, Santo é Deus, a sua oração subiu como aroma suave diante do Pai. Ele ouviu a tua oração, Santo é Jesus Cristo. No tempo certo ele vai trazer de volta para você, Santo é Jesus Cristo. Mãe, Santo é Deus, aleluia. Dorme tranquila e confia no teu Senhor, porque Ele é Deus poderoso na sua vida. E Ele vai trazer essa ovelha desgarrada de volta. Nem que seja a força, Ele vai trazer. Santo nome de Jesus Cristo, dorme tranquila. Você e a tua casa vão servir ao Senhor, Rei da glória, Santo é Jesus Cristo, Santo é Deus. O resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares
a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Esse resgate da alma, depois eu vou falar alguns versículos sobre o resgate, a importância do resgate que foi feito por Jesus Cristo na cruz, né? Mas aqui tem um mistério. Tem muitas pessoas que não sabem por que Deus mandou praga quando o rei Davi pediu para fazer um censo, começou a contar os soldados. Porque foi Deus que pediu para ele fazer o censo, né? E depois apareceu que ele pecou e que Deus mandou uma praga. Então muitas pessoas não entendem. E eu vejo muita explicação na internet que não tem nada a ver. Eu vejo assim. E, e aqui, quando eu estava lendo essa palavra e orei para poder fazer esse vídeo, está muito claro para mim aqui. Se a pessoa não pagar o resgate, era que é lei, ó. Aqui Deus está mostrando a Moisés que tinha que pagar um resgate para poder fazer o censo. Não podia fazer o censo só ir lá contar as pessoas, não. Tem uma regra, tem que fazer o resgate, tá bom? Então por isso que Deus mandou a praga. Deus pediu para o Davi escolher, né? A espada, a praga ou a doença nele, né? Ele escolheu se entregar ao Senhor, né? E o Senhor mandou uma praga e matou acho que 70 mil pessoas naquela época. Depois eu vou ler aqui o trecho do livro. Então, para vocês entenderem por que Deus castigou Davi no censo, leiam aqui Êxodo 30, o resgate da alma, e vocês terão a resposta, tá bom? Eu não achei isso em lugar nenhum. Sempre quando eu ouvia essa parte do rei Davi, eu não entendia por que Deus castigou ele, né? Sendo que foi Deus que mandou ele fazer o censo. A resposta está aqui. Ele não fez da maneira correta, como ele ensinou a Moisés. Porque Davi ainda estava fazendo parte dessa primeira aliança. Ele tinha que obedecer certinho isso daqui. Tá bom? Tinha que seguir a regra. A gente vai ver o preço do resgate qual que era na época. Hoje o preço do resgate é você ter fé em Jesus Cristo e confessar seus pecados e entrar na igreja, né? Esse é o preço do resgate. Foi Jesus Cristo na cruz. Esse na nova aliança. Mas na antiga aliança tinha um preço diferente aqui. Era feito de forma física, para mostrar o resgate verdadeiro depois do Novo Testamento, né? E isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbulos. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos acima, dará oferta ao Senhor. Então todo mundo que tivesse que entrar no censo tinha que dar oferta ao Senhor. Nessa quantidade aqui que está específico aqui na palavra de Deus, né? O rico não aumentará e o pobre não diminuirá. Então o preço era igual para todos. Então eu até vou ler um verso aqui, porque Jesus Cristo morreu por todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, a sua cor, a sua crença. Deus morreu por todos. E o preço do resgate hoje é crer nele, crer no sacrifício da cruz. Se você crer nele, o preço do resgate da sua alma foi pago e você tem direito à vida eterna. Tá bom? Na metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, e fará fazer expiação por vossas almas. Então, quando a pessoa pagasse o resgate aqui nessa época, era feita a expiação pela alma dele. Hoje, nossas almas foram expiadas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação, e ao altar deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então, essa parte de lavar as mãos e os pés representa o batismo, e também nós somos limpos pela palavra, como nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e ensinou isso, né? Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, para a pessoa que vai servir a Deus, principalmente no ministério, ela tem que estar sempre se lavando pela palavra. Então, ela tem que ler a palavra continuamente para ser limpo pela palavra. E não só ler, mas também ouvir. Eu vejo que muitos servos de Deus vão no ministério e eles estão precisando ouvir a palavra, né? Eles vão para ouvir, eles não querem levantar lá na frente. Mas quando Deus chama, ele sobe lá e fala a palavra. E às vezes até quando ele sobe lá na frente, a palavra fala com eles também. Então eles estão sempre constantemente limpos pela palavra. Então não importa se é ministério ou se ou nós que vamos na igreja, né? Frequentamos a igreja, a congregação. Todos nós
temos que ser limpos pela palavra, tá bom? É importantíssimo. Senão a gente não consegue exercer a nossa função na igreja, tanto o ministério como nós, que somos evangelistas ou tem pessoas que têm o dom da cura. A igreja tem vários dons, né? Então, para você manter esses dons, seja limpo pela palavra. Vá na igreja, ouve a palavra, se alimenta da palavra, porque é importantíssimo para podermos fazer a nossa função na igreja, para que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, né? Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será para estatuto perpétuo, e ele e a sua semente nas suas gerações. Então, para a gente não morrer, para a gente ter vida eterna, vamos ser limpos pela palavra de Deus, representado aqui pela água dentro da bacia de bronze, né? O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e na canela aromática, metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de olivas um hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da consagração, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Então, tudo que você tocar, que você ungir e consagrar ao Senhor, será santo, tá bom? Será santíssimo. Então, consagra tudo que você tem na tua casa. Ora constantemente pela tua família, ora pelos bens que Deus te deu, tudo que Deus te deu aqui debaixo do sol. Ora e agradece a Deus por Ele ter te dado, pela saúde que você tem para trabalhar, para servir a Deus, para se divertir com sua família. Seja grato a tudo e consagre tudo a Deus, tá bom? O tempo todo. E todas as coisas serão santas, e o que é de Deus, Ele protege. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume com este ou com dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Então aqui esse óleo era específico, era santo, era para ser usado apenas na obra de Deus. Então os seus dons, o que o Espírito Santo te deu, tudo que é consagrado ao Senhor, use para a obra de Deus, não use para outra coisa, para coisas que não agradam a Deus. Porque se você usar o seu dom, você tem um dom na música, mas você pega o seu instrumento para tocar músicas do mundo, para ir numa festa e tocar músicas do mundo. Isso você está usando o óleo da Santa Unção para coisas que desagradam a Deus. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Tenha temor a Deus. Aqui está escrito aqui que a punição é a morte. Então vamos tomar cuidado, tá bom? O homem que compuser tal perfume como este, e que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Ou seja, vai ser expulso, vai ser excluído. Você pode perder cargo no teu ministério por causa disso aqui. Ou você pode ser excluído dos eleitos de Deus também. Então vamos tomar cuidado. Não use os seus dons, não use o que é consagrado, não use o que é de Deus para coisas do mundo. Isso desagrada a Deus e tem punição. Vamos tomar cuidado. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa, e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. E o homem que fizer tal coisa, este fará cheirar, será extirpado do seu povo. Então aqui o incenso representa as orações. Então esse incenso,
A sua oração ela tem que ser usada para a obra de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. Tem muita gente hoje orando por coisas que não glorificam o nome de Deus. Tem gente orando para conseguir coisas aqui na terra. Tem gente orando para exaltar pessoas, políticos, artistas, para se amostrar. Eu vejo muito programa de televisão, tem pastores que eles usam da sua oração para apoiar certas pessoas ou para benefício próprio. Então a gente não deve usar a oração com coisas indignas. A nossa oração é santa, tem que ser consagrada a Deus. Então toda oração que você fizer, ela tem que ter por objetivo o nome de Deus ser glorificado, tá bom? Alcançar o Altíssimo. Então você tem que orar sim com Deus para arrependimento, tem que abrir seu coração, tem que falar com Deus todo dia. A tua oração tem que ser santa. É para falar com Deus? É para ter alguma dúvida, você precisa perguntar para Deus? Ora, Deus se agrada de te ouvir. Mas não use essa oração indignamente, não acenda o incenso de Deus santo e consagrado para coisas que não convêm. Então tenha esse temor, tenha discernimento. Peçam a Deus o dom do discernimento. Alguma pessoa pediu oração para você? Ora para essa pessoa no amor. Mas não faz oração para se amostrar, não. Não precisa fazer isso em público. Chama a pessoa. Oh, vamos orar aqui. Dobra o joelho no chão. Ora. Ou você faz essa oração no secreto. Não faz como os publicanos que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Que ficava orando em pé nas ruas. Se amostrando, não. Oração tem que ser coisa de consagração. É para o nome de Deus ser glorificado. E é para sua edificação espiritual. Então sejamos sábios. E oremos com esse intuito, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quero ler aqui umas passagens aqui, mas antes eu quero explicar. Às vezes alguém está entrando no canal aqui e vê eu chorando e falando emocionado, né? E não entende o que está acontecendo. Aqui eu estou falando com vocês normal, mas quando eu começo a falar, quando a gente sente a presença de Deus, você que nunca sentiu a presença de Deus, eu vou tentar explicar como é que é. O seu coração começa a bater mais rápido, você sente uma felicidade que você não sabe explicar e você começa a falar coisas que você não está pensando em falar. Então, quando você vê que eu estou assim emocionado e começando a falar de uma forma mais rápida e emocionado, aí você não sou eu que estou falando, tá bom, gente? Aí já é o Espírito Santo que está me conduzindo. Então, esse vídeo aqui, ele é especial. Eu senti muita presença de Deus numa parte aqui desse vídeo. E eu creio que quem precisa ouvir, vai ouvir. Porque Deus sabe quem vai ouvir esse vídeo. Deus me usou para falar com alguém. E Deus vai fazer obra na vida dessa pessoa. É uma mãe que está desesperada. Essa mãe vai ter obra para contar. E que Deus seja poderoso. Deus é poderoso para fazer milagre na tua vida. Confia no Senhor, tá bom? Esse vídeo aqui é para explicar a Bíblia. Esse canal é para explicar a Bíblia. Só que aqui aconteceu uma coisa que eu não sei explicar, tá bom? É uma mensagem para alguém. Uma mãe está precisando ouvir esse vídeo. Então, se vocês conhecem mães que estão passando dificuldade com os filhos, compartilhe esse vídeo, porque foi especial, foi diferente isso daqui, tá bom? A maioria dos meus vídeos aqui, a intenção é só de explicar a palavra de Deus. Eu não sou profeta, não sou nada, mas eu senti algo diferente hoje, tá bom? Então vamos. Tem alguma mãe precisando de ajuda aí, que os filhos tá dando trabalho para a mãe e que ela tá chorando? Compartilha com essa mãe, porque Deus quer fazer obra na vida dessa mãe, tá bom? Então eu quero ler alguns trechos aqui pra gente encerrar esse capítulo, tá? Levítico 16, 12 e 13. Tomará também um incensário cheio das brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, para o sacerdote não morrer diante da presença de Deus, ele tinha que fazer essa consagração, acender o incenso, mas tinha que acender o incenso com a brasa viva do altar. Então, as nossas orações elas têm que estar sempre voltadas ao altar de Deus. Tem que ser provenientes de Deus. Então, orem, buscando encontrar com o Senhor. Orem, usando a chama ardente
que vem do altar do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, orem pelo Espírito Santo e vocês vão ver que vocês vão sentir a presença de Deus e Deus vai responder vocês e vocês não vão morrer, porque quem tem o Espírito Santo alcança a vida eterna, né? Em 2 Samuel 24:10 tá a parte do Davi que eu falei para vocês, né? Do fogo estranho, do censo, né? Que tá lá nesse capítulo desde o 30, tá a explicação disso daqui. Por que Deus castigou Davi quando ele fez o censo, né? Então, 2 Samuel 24:10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então aqui, ó, o próprio Davi reconheceu que ele procedeu muito loucamente, ou seja, ele pecou. Por isso que Deus mandou a praga, porque ele não pagou o preço do resgate para esse povo, que está na lei de Moisés, do Êxodo capítulo 30, que a gente acabou de ler, né? Então agora vamos ver sobre o resgate. Essa parte aqui é linda, eu quero que vocês estudem na casa de vocês, tá bom? Isaías 44:22. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Então, para o Senhor, os seus pecados são como a neblina que o vento sopra e leva. Deus quer perdoar você. Não importa o que você fez, não importa onde você está, não importa a sua vida, como você está. Os seus pecados são como uma neblina que o vento sopra e dissipa.